O assunto dessa semana no De Bem com a Vida são as dietas da moda, né? A gente até se perde com a quantidade de dietas diferenciadas. Tira carboidrato, põe carboidrato, tira açúcar, põe açúcar. Gordura, né, faz mal, depois faz bem. Não coma ovo, coma ovo. A gente acaba enlouquecendo, né? Então, essa semana o nosso tema é dietas da moda, onde a gente convidou alguns profissionais para estar explicando para a gente esse tal de jejum intermitente, o detox, enfim. São dietas que eles vão explicar para a gente. Eu vou aprender junto com a minha entrevistada, Jussara Frasson, que também vai dividir um pouquinho com a gente. Ela estava me contando que ela já nasceu fazendo dieta, né? Então, ela vai ter bastante experiência para trocar para a gente. E você que está aí sentada, está com aqueles quilinhos a mais, a gente está aqui para te dar algumas sugestões, ver o que é melhor para você e o que você está fazendo de repente errado e não sabe. Também. Vai ser uma troca de experiência entre nós três e tenho certeza que vai ajudar muito a gente. Primeiro, eu queria agradecer você ter aceito o convite com a gente e dividir um pouquinho sobre as dietas, né? Ah, que delícia, Gabi. Eu que agradeço, tá? Poder estar aqui com você, sabe que eu sou sua fã, né? De verdade, né? E é um prazer poder dividir com todo mundo, com você, com quem está nos ouvindo, né? Eu acho importante a gente passar todas as alegrias e as tristezas que a gente tem no decorrer desse tratamento, né? É lógico, dividir experiências, que é o que a gente tenta fazer. Bom, você falou que desde sempre fez dieta, né? Você lembra de uma fase na tua vida que você falou, não, eu preciso fazer dieta, e o porquê, de repente, você precisava? Porque a gente conhece você sempre foi grandona, bonitona, né? Foi sempre assim? Olha, sempre grandona. Eu acho... Só que eu era assim, uma grandona, mas eu sempre fui uma grandona, mas bem que eu sou mineira, e lá é característica, né? Bundão, a perna mais fina, né? E a cintura bem fina, o quadril bem saliente, aquela característica. E a mulher gostosona, né? Brasileira, né, que eles falam. Mas eu tinha minhas amigas que eram todas miudinhas, Neondina Marques era muito miudinha. Então aquilo para mim era terrível, eu parecia mãe, uma matrona, né? Então as pessoas falavam, ai que lindo, ai que bonito, sabe? E eu me sentia uma matrona. Bom, e foi. Com 15, 16 anos eu já achei que eu precisava, nunca cheguei a ser obesa. Eu acho que o máximo de peso que eu tive é esse que eu tenho hoje, né? E no final eu sempre sentindo, na faculdade eu me emagreci muito, mas depois eu engordei. Engordei, não muito, mas cheguei lá a 70 e poucos quilos e eu não me sentia feliz. E aí começou a neura. Eu não sei se foi uma coisa de moda da época, meu Deus. Aí começava a tomar remédio para emagrecer. Hoje ainda existe uma vigilância em cima, mas quando eu era jovem, não. Que foi o perigo, né? Eu ainda tinha um tio que vendia remédio, era representante. Ela entregando o tio. Ele já morreu. Aí, simplesmente, meu Deus, eu tinha tudo que você possa imaginar. Você fazia um coquetel. Era ótimo, né? E jovem não sente nada, né? Eu só sentia a boca seca, né? Com isso, começou o problema. Por quê? Eu não conseguia mais perder peso. Porque a não ser que eu tomasse essas medicações. Entendeu? E tomava, depois eu fui fazer faculdade, tudo, aí eu descobri que aquilo não podia e tudo mais, eu fui deixando. Com isso tudo, parece que eu fiquei em stand-by, sabe? Qualquer coisa que eu queria perder o peso, eu precisava usar a medicação. E o principal que eu achei que eu fiquei dependente emocional. Ah, isso acontece mesmo. Entendeu? Eu nem sei se eu me emagrecia mais. Na verdade, eu acho que eu precisava daquilo. Que a palavra regime só combinava com... Na verdade, droga, né? Como qualquer outra dependência. E assim foi. Depois mantive muito, aí veio a questão de ter filhos e tudo mais, eu não me preocupei mais com isso. Depois eu engordei, logo de casada. Nada, o máximo, esse peso aqui. Aí começou outra vez a neura. Então, você já vai contar já essa outra neura sua. Primeiro, eu quero convidar o Dr. Ivan Moreira, nosso endócrino, para explicar um pouquinho sobre essas pílulas emagrecedoras inibidoras de apetite, para explicar um pouquinho para a gente os benefícios e malefícios. Vamos ver. Do ponto de vista de tratamento medicamentoso, quando ele está indicado, a gente tem algumas opções de tratamento. Sejam medicações mais novas, sejam medicações mais antigas, que são comumente conhecidas como anfetaminas ou como bolinhas. As medicações mais novas, hoje em dia, são testadas, são checadas tanto para segurança de uso por um tempo maior, quanto para segurança cardíaca. Então, quando bem indicado, a medicação é bem-vinda. Já as medicações mais antigas, que seriam os derivados de anfetamina mais antigos,
No Brasil, hoje em dia, eles não estão mais liberados. Desde 2011, o governo já suspendeu. Por quê? Porque havia um abuso muito grande no uso dessas medicações. Elas tinham um efeito colateral relevante e, ao mesmo tempo, o controle do uso não era um controle muito bem feito. Então, muitas pessoas usavam isso de maneira exagerada. Tanto dose muito além do que deveria, tendo muito efeito colateral, com risco de arritmia cardíaca, com aumento de risco de infarto e etc. A gente sabe de consultório, às vezes de conversa com uma pessoa ou outra, que essas medicações ainda existem. Legalmente falando, isso não é vendido no Brasil, mas infelizmente algumas pessoas acabam usando isso de maneira excepcional, obtendo isso em mercado negro, em mercado paralelo. O grande problema é que, você não sabe a procedência da medicação, de verdade você não sabe o que você de fato está tomando, qual é a dose que está sendo utilizada ali, qual é a segurança do produto que se usa. Então, como regra, no dia a dia do consultório não se usa medicação que não é liberada pelo governo ou pelas entidades de saúde que atestam a segurança nesse sentido. Ju, aí veio os filhos. E aí o que aconteceu com o seu corpo e a sua mente? Meu Deus, aí começou, aquela barriguinha que eu nunca tive veio. Aí eu senti uma mudança muito grande. É claro, saí daquela cintura fininha, aquela barriga não voltava. E nesse contexto todo, eu não lembrava do exercício. Fazia um exercício físico, tinha caminhado, alguma coisa leve, mas nunca assim, pensando mesmo no exercício para deixar meu corpo mais delineado. Eu só ficava naquela coisa de perder peso. E realmente eu ia lá, fazia aqueles regimes malucos, mas ficava flácida e sempre tristinha. Perdia massa magra. O importante era descer a balança. Não era um tema muito divulgado como é hoje. Essa que é a verdade. Não tinha toda essa informação hoje, essa informação. Não tinha. Aí eu resolvi, aí sim, chutei o pau da barraca. Voltei. E pior de tudo, que eu acho que foi... Eu tomava e deixava minha filha tomar também. É cultural. Sim. E era horrível, entendeu? Hoje eu vejo as coisas que eu fiz. Bom, no final, tomei a decisão de não mais querer fazer isso. E o que eu fiz na época? Eu cheguei a ter um princípio de... eu acho que eu fiquei muito triste, um pouco de depressão. Tá? Hoje eu converso com os profissionais, eles falam que até pode ter sido por influência dessas medicações. Deficiência também da alimentação, né? Muito mal, Gra, muito mal. Bom, descobri o esporte. Né? Aí, anos atrás, conheci o Alessandro Bandeira, que é um professor meu de jiu-jitsu, e o meu personal hoje, o Guilherme, né, o Tigós, que me acompanha em tudo, e descobri a vida. Aí, eu não precisei mais fazer regime, né? Não precisei, porque eu comia de tudo e queimava. Maravilhoso. E assim veio, e assim eu mantive. É óbvio que depois, agora, de um tempo, eu rompi um tendão no braço, precisei ficar um pouco sem fazer exercício, e isso deixou também que eu pegasse um pouquinho de peso, né? Aí veio a menopausa também, que muda um pouquinho, né? Bom, mas mesmo assim, eu ainda tenho, assim, aquela conduta minha, não quero mais remédio, não quero nada, é óbvio, hoje tenho a consciência total de que isso não faz bem, né? Não permito que meus filhos o façam também, mas eu não deixo de forma alguma do esporte e de uma avaliação nutricional. Que faz toda a diferença. Você estava falando de depressão, até vou pedir para a nossa farmacêutica da Rede Drogal falar um pouquinho, porque depressão também é deficiência, é causada por deficiência de alguns nutrientes, né? Então, toda dieta, ela tem que ser acompanhada. Por quê? Porque sempre vai faltar alguma coisa, e nisso entra a suplementação, para deixar você super equilibrado e saudável. Por isso, a nossa farmacêutica Cris vai explicar um pouquinho para a gente como funciona. Dietas modernas. Dieta da lua, dieta do cão, dieta da proteína, do carboidrato. Com certeza você já ouviu falar ou já seguiu algum tipo de dietas. Esses tipos de dietas a gente precisa ter bastante cuidado ao escolher, principalmente porque quando temos um organismo saudável, um organismo que não tem nenhum tipo de restrição, existe a necessidade de várias vitaminas, assim como o do carboidrato, da proteína, dos vegetais e dos sais minerais. E são substâncias que existem em todos os alimentos. Quando optamos por uma dessas dietas modernas, acabamos deixando de ter algum tipo de vitamina no nosso organismo.
E a partir daí, o nosso organismo passa a sentir falta. Essa deficiência de vitamina requer substituição através de alguns tipos de suplementações. Quando a pessoa tem alguma patologia ou alguma síndrome que necessita restringir alguns tipos de alimentos, como por exemplo, restrição do carboidrato ou a restrição da proteína, aí sim essas dietas são importantes e fundamentais. Mas, ao escolher qualquer tipo de dieta, é importante o acompanhamento com um médico ou com um profissional nutricionista. Optar por uma dieta de perda de peso rápida em pouco tempo é algo que temos que pensar com muita segurança. E agora eu quero convidar vocês, a Jussara, para a gente conhecer um pouquinho dessas dietas, que são várias, mas a gente escolheu 3 dietas diferenciadas para as nossas nutricionistas estarem explicando um pouquinho. Primeiro, a gente vai falar da detox, que todo mundo lê, vê na TV, muita gente não sabe como funciona. Fala detox, lembra em líquido, e não é bem assim. Você já fez dieta detox? Gra, de repente, eu não fiz correto, mas eu achava que estava fazendo. Porque você falou assim, é líquido. Eu fazia, eu faço detox. Eu falava chique, né? Eu faço detox. Hoje eu vou fazer um detox. Hoje eu sei que era tudo batido. Tudo líquido. Eu achei que eu estava fazendo. Vamos aprender. Então, vamos ver o que a nutricionista Jaqueline vai explicar um pouquinho sobre o detox. A dieta detox tem por objetivo eliminar as toxinas acumuladas no nosso organismo. Que toxinas são essas? No dia a dia, a gente está exposto a diversas toxinas, poluentes do ar, maquiagem, desodorantes, panelas de alumínio, aditivos alimentares dos alimentos industrializados, e isso se acumula principalmente no fígado, também no cérebro e no nosso tecido adiposo. Essencialmente, a dieta detox não é uma dieta para emagrecimento como é vendida nas revistas, e nem tem o apelo de emagrecer X quilos por mês. Isso é bem importante ressaltar. Os caminhos que a alimentação toma para viabilizar a dieta detox é melhorar o pH do sangue, ou seja, alcalinizando esse pH, facilitando o funcionamento do fígado para aumentar o processo de desintoxicação e viabilizar a eliminação via rins e intestinos. Então, todos os alimentos que são trabalhados nessa alimentação têm por esse objetivo. No que consiste? A gente precisa eliminar os alimentos que produzem inflamações no nosso corpo, principalmente glúten, leite, alimentos mais alergênicos, álcool, açúcar e adoçantes, sal refinado, o sal comum, muito processado, ele deixa o sangue ácido, ele precisa ser eliminado, e também alimentos altamente processados. E precisa entrar, a base da alimentação da dieta detox são as brássicas, ou seja, rabanete, repolho, brócolis, couve-flor, couve de bruxelas. Isso potencializa muito o fígado, muitas fibras, ou seja, vegetais em gerais, sementes. É necessário reduzir o consumo de proteínas, principalmente proteínas animais. E é importante ressaltar que a dieta detox ela precisa ser feita com acompanhamento. Então ela traz todos os benefícios de você estar recolocando os hormônios no lugar, melhorando o pH do seu sangue, ou seja, todas as enzimas vão funcionar melhor no seu corpo, então o metabolismo é muito favorecido. Por isso é que, como consequência dessa dieta, a gente realmente emagrece, reduz bem a celulite, mas por base ela é uma dieta de eliminação de toxinas, então ela tem que ser feita com acompanhamento profissional de um nutricionista. Então ela tem que ser feita com acompanhamento nutricional de um nutricionista, porque é muito comum nos primeiros dias enxaqueca, mal-estares, um pouco de fraqueza. Isso depende de caso a caso. E nas revistas, a dieta detox, como ela é transmitida, ela não tem todo esse fundamento. Muitas vezes a gente encontra ainda peito de peru, gelatinas Dart, então não tem uma base. Então muito cuidado quando a gente vê dietas da moda. E 2 outros pontos importantes da dieta detox. Ela não é para todo mundo, por exemplo, gestantes, mulheres amamentando e pessoas em tratamento com medicamentos. Por exemplo, em caso de câncer, não é o momento de estar realizando a dieta detox, isso é importante de ser considerado. E também ela tem momento certo para fazer.
Por exemplo, ex-fumantes, obesos, pessoas que se alimentam com uma muito baixa qualidade nutricional. Primeiro, esse organismo precisa ser minimamente restabelecido, ou seja, precisa haver uma mudança de base dessa alimentação antes da pessoa ser submetida a uma dieta de desintoxicação. Senão os sintomas são muito complicados e isso tudo pode até potencializar o desenvolvimento de uma doença que estaria silenciada, e quando ela é exposta às toxinas, isso pode ser viabilizado e isso não é o que a gente deseja. Então, o mais importante de tudo isso é que a dieta detox, se ela não for feita com essa profundidade como eu estou colocando, se forem retirados principalmente os alimentos que inflamam o nosso organismo, os alimentos que a gente sabe que não são saudáveis, tenha em mente sempre de ter uma dieta com caráter desintoxicante. Do mesmo jeito que a gente pensa em sempre manter a nossa casa arrumada, e limpa e organizada, a gente tem que pensar isso para dentro, como a gente deve manter o nosso corpo sempre limpo e organizado. A consequência vai ser hormônios funcionando direitinho, uma boa forma física, uma boa performance mental, que é isso que a gente deseja. E agora, a tal jejum intermitente, o que será que é isso, né? Quantas horas eu posso ficar? Você já ouviu falar nessa dieta maluca? Muito pouco. Fiquei sabendo que são mais de 18 horas. Mas sempre tem que ter um nutricionista junto, e não são todas as pessoas que podem fazer. Vai um pouco contra tudo que a gente aprendeu. Não sei, não tenho capacidade de julgar, não é minha área. Porque a gente ouve falar de 3 em 3 horas, não pode deixar comer, porque o organismo para. Mas funciona. Porque a nossa nutricionista Milena, além de explicar, ela foi cobaia, ela fez um teste e ela está tão magrinha. Milena, vamos lá. Dieta de jejum intermitente. O que é isso? É algo que está muito na moda, né, ultimamente. O jejum já faz parte da vida do homem desde da época das cavernas. Por quê? Antigamente não existia a possibilidade de armazenar alimento. Então o homem caçava, consumia o que ele podia num curto espaço de tempo e depois ele ficava muito tempo sem se alimentar. A dieta do jejum intermitente acaba retomando essa situação. Qual é o objetivo dessa dieta? É fazer o organismo utilizar a gordura como fonte de energia, preferencialmente, no lugar de carboidratos ou de alimentos que você consome a cada 3 horas, por exemplo. Como é que funciona a dieta do jejum? Você fica um período de 16 horas sem se alimentar e alimentos que não possuem calorias não quebram o jejum. Por exemplo, um café. Por exemplo, uma bebida adoçada com adoçante. Não estou nem colocando aqui se é saudável ou não. Estou só explicando como é que a dieta funciona. Então você fica um período de 16 horas sem comer e numa janela de 8 horas que vão faltar para completar o dia, você vai ter que consumir tudo que é necessário para a sua saúde. Então se você for um atleta, por exemplo, que tem que consumir 3, 4 mil calorias, você vai ter que dar conta de fazer isso nesse período de 8 horas. Se é uma pessoa que não tem um gasto tão grande, são menos calorias a serem consumidas, mesma coisa, você tem que dar conta de consumir isso nesse período de 8 horas. O horário da atividade física faz muita diferença. Por quê? Porque você deve introduzir uma refeição no seu pós-treino. O pré-treino não. Normalmente, para treinar, você continua em jejum, mas o pós-treino tem que ter uma refeição. Então, o pós-treino não entra no jejum. E aí, a gente vai adequando o horário das refeições com o horário que você pratica atividade física. O jejum intermitente é muito indicado quando você tem aquela gordura que teima em não sumir. Então, você já perdeu bastante peso, já reduziu o percentual de gordura, mas tem uma gordurinha que está difícil de eliminar. Essa é uma das indicações do jejum. Todo mundo pode fazer jejum? Não, não é todo mundo que pode fazer. Um diabético, por exemplo, não tem indicação, porque ele necessita de uma alimentação com uma frequência determinada de tempo e não tem indicação para estar fazendo. Então não é para todo mundo, não é em toda época que você vai fazer. Então, por exemplo, um obeso que me procura para começar um processo de perda de peso, nós nunca vamos iniciar o processo de perda de peso dele com uma dieta de jejum, né? Precisa ser uma pessoa que já está mais acostumada e mais preparada para isso. O que pode ser feito para quem tem interesse em fazer se você está acostumado a comer a cada 3 horas, passe a comer a cada 4, depois a cada 5, 6.
e você vai adaptando o seu organismo. Nunca comece a fazer jejum de um dia para o outro, tantas horas sem comer. É bem provável que você tenha algum problema, tá? Uma hipoglicemia, uma queda de pressão. Então, se tiver interesse, vai aumentando o tempo entre as suas refeições, mas procure um profissional que saiba o que está fazendo, porque normalmente matéria de internet ou de blog nem sempre vai trazer os problemas que podem acontecer, e é importante que você seja acompanhado por um profissional, porque ele vai te orientar da melhor maneira possível. E entre essas e outras, tem a low carb, que todo mundo já ouviu falar. Eu acho que de 10 mulheres, 8 já tentou fazer. Você está entre as 8? Várias vezes. E como foi? Foi assim, ó, eu vou e corto todo o carboidrato, tudo. Aí depois eu espero o Armando dormir à noite, depois que ele dorme, eu começo a vasculhar na casa, ver se sobrou uma balinha. Gente, eu tenho certeza que muita gente está se identificando, porque é complicado essas dietas que são restritivas. Isso, né? É aquilo que você falou, não pode restringir, não pode. Pelo menos para mim, não funciona. Eu preciso de energia. Eu trabalho com criança, eu trabalho com adolescente. Eu preciso de energia, eu preciso estar conversando, eu quero ser feliz, entendeu? Não é que eu vou comer um chocolate, que eu não ligo, não, mas eu tenho que ter. Então, é óbvio o que comer. Você explicou. Tem várias coisas que eu posso comer, mas eu necessito da minha carga de carboidrato diário. Agora, quanto, como e o que eu devo comer? Porque hoje em dia tem carboidratos que são ótimos, que fazem bem. E o low carb, eu tinha essa visão de que a dieta low carb não podia entrar nada de carbo. Mas, na verdade, não é isso. Pode entrar. Certo, na hora certa, né? E a gente só descobre isso se você tiver uma ajuda. Por isso que tem um profissional. Então, vamos pedir ajuda para a doutora Milena. Existe também a dieta low carb. O que é isso? É um controle bastante rigoroso da quantidade de carboidratos que você vai ingerir. Carboidratos são alimentos do grupo do arroz, os cereais, trigo, então pães, massas, bolachas, biscoitos. Nos cereais entra aveia, quinoa, amaranto, açúcar, então todos os doces são fontes de carboidrato. E o grupo das raízes, batata doce, mandioca, enfim. Esses alimentos têm que ser controlados numa dieta de low carb. Então, nós reduzimos a ingestão desses alimentos, mas é necessário fazer uma substituição. Como eu não vou trocar um por outro, porque eles são similares, eu tenho que colocar algum outro grupo alimentar para que essa pessoa fique saciada, senão ela vai ter fome o tempo todo. A gordura normalmente é o que é utilizado no lugar desse carboidrato que está diminuído. Eu estou falando diminuído porque não é retirado totalmente. Antigamente existia a dieta Atkins, que daí sim retirava-se todo o carboidrato e aumentava-se muito a proteína. Agora não. A low carb vai compreender no máximo 25% de carboidrato. Então existem alguns horários onde você vai introduzir e você pode consumir frutas, que são fontes naturais de frutose, que é um carboidrato. A gordura é aumentada, a proteína fica numa quantidade normal. Essa dieta é muito indicada para quando existe uma necessidade do controle da glicemia, da insulina que o paciente produz e, consequentemente, para perda de peso. É algo que está sendo muito praticado hoje em dia, não é uma dieta maluca, nós simplesmente vamos equilibrar as quantidades de carboidrato, porque existe uma dificuldade maior de perda de peso quando a quantidade de carboidrato da alimentação é muito grande. Então a gente faz esse controle, continua sendo uma dieta nutritiva, rica em nutrientes, o objetivo é aumentar verduras e legumes, mas esse grupo, que normalmente é a preferência da maioria das pessoas, tem que estar numa quantidade reduzida. Bacana, né, as explicações da nutricionistas. E a gente fala assim, essas dietas da moda são dietas para alcançar, por exemplo, uma festa diferenciada, que você precisa perder um peso rápido,
É para isso que a gente mostrou. Elas funcionam sim, tem seu lado bom, seu lado ruim, mas o que importa no nosso dia a dia é a gente aprender a comer, a fazer uma alimentação saudável, ter uma qualidade de vida. E a gente não está discriminando, não. Isso é realmente, às vezes, aquela gordurinha final que não perde. Eu tenho uma alimentação super saudável, mas eu tenho um flanco que não sai. Então aí a gente acaba optando por essas dietas da moda, inclusive até por um evento, que mulher que não quer perder 1 quilo, por mais que seja magrinha, né? 1 quilo, 2 quilos por um casamento, por um evento, por uma festa, para ficar mais bonito o vestido, que a gente sabe que dá um caimento melhor. Aí sim entra essas dietas da moda, mas você viu em todas as entrevistas que é muito importante você ter acompanhamento médico ou nutricional, para que você não tenha problemas de saúde, por falta de suplementação, enfim. É muito bacana sim, a gente não está aqui para falar mal, a gente está aqui para falar bem e mostrar que existem várias dietas que, bem feitas, elas dão resultado sim. E por isso o Dr. Ivan vai voltar no programa agora para falar para a gente dos malefícios de uma dieta igual a essa, né, sem acompanhamento médico. Dá uma olhada só. Do ponto de vista médico, um dos inconvenientes para as ditas dietas da moda é que, na grande maioria das vezes, você vai ter sim um resultado mais rápido, muito provavelmente vai atingir o objetivo inicial, que seria perder algum peso num período curto de tempo, mas a maior crítica do ponto de vista médico é a manutenção disso no longo prazo. O quanto você consegue, às vezes, com uma medida radical de não vou comer isso, ou não vou comer aquilo, ou vou cortar totalmente esse tipo de alimento, ou totalmente aquele tipo de alimento, o quanto no longo prazo você pode sustentar esse tipo de atitude. Isso no sentido de restrição. Por outro lado, tirando a questão da restrição, de você abrir mão de algum tipo de alimento, algumas dietas da moda são baseadas em consumir excessivamente algum tipo de alimento. Por exemplo, dieta mais rica em proteína ou dieta mais rica em gordura. Isso pode trazer, além de não se conseguir manter isso no longo prazo, pode trazer alguns tipos de prejuízo para o organismo. Porque a proteína em excesso pode sobrecarregar o rim, pode aumentar o nível de ácido úrico do sangue, mesmo a gordura pode aumentar os níveis de colesterol. Então, a depender de cada pessoa, isso pode trazer um prejuízo maior ou menor. Então, o ideal é que a gente tenha uma dieta que seja uma melhora do padrão alimentar, que eu consiga me manter no longo prazo. Seja nesse momento, seja na semana que vem, seja daqui um mês, daqui um ano, para que eu consiga, de fato, ter uma mudança de hábitos que eu consiga manter no longo prazo, não para uma semana, ou para um evento, para um casamento, ou para uma praia, basicamente. E quando você faz uma dieta desequilibrada, não importa se é a de moda ou fora de moda, ou você acha que acerta, como agora o Dr. Ivan falou, é importante realmente você ter acompanhamento. E agora eu queria chamar o André. André, por favor, eu esqueci a cesta da nossa convidada. Pega para mim a cestinha para a gente entregar para ela, que a Lourenço essa semana separou. Only For, que é um chocolate maravilhoso. Gengibre, que acelera o metabolismo, ele é bom para o hálito daqui, que ele não gosta muito de aparecer. Obrigada, André. Olha só que delícia. E tem uma manteiga ghee para você, que é super saudável. E chocolates, né? Only For, tanto essa aqui, que é a Bella Butterfly, que é uma novidade da Lourenço, onde você tem um chocolate maravilhoso e saudável ao mesmo tempo. Jussara, eu queria agradecer a sua colaboração com o programa, de estar dividindo um pouquinho, né, a sua experiência, principalmente nós mulheres, né, quase todas, aliás, acho que todas já fizeram alguma loucura para emagrecer, né? Com certeza, com certeza. Eu que agradeço, amei estar aqui conversando com você, amei a cesta. Que bom, que bom. Muito obrigada, viu? De coração. E continue, né? Indo nessa linha, buscando qualidade de vida, fazendo atividade física, aprendendo a comer, que isso é muito importante. E gostando de mim, né? Que é gostoso. De bem com a vida, né? Nem fala, de bem com a vida. Então, um beijo para você. Beijo para vocês e até semana que vem com um novo tema de Bem com a Vida.